Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte em Números. Essa gravação é feita no Instagram e depois vai para o YouTube. Meu nome é Nivaldo e hoje nós temos como convidado um zagueiro que jogou muito aqui no esporte, que vai falar sobre a carreira e principalmente sobre o período aqui na ilha. Grande Silvio Criciúma, pode se apresentar para quem não te conhece ainda. Nivaldo, é um prazer estar falando com vocês, com toda a torcida do esporte. Quando joguei no esporte eu tinha cabelo, né? Agora cabelo, até por opção também, já que os treinadores catarinenses carecas, né, estão invadindo Eita, Itamar Schulli, né? Itamar Schulli e Gilmar Dalpozo, né? Os dois catarinenses. E tem Silvio Criciúma também, técnico do Central. Exatamente, catarinense e careca agora, igual os dois. Mas um prazer imenso, né? Tá falando com todos vocês relacionados ao esporte, clube que eu tive um carinho muito grande de ter vestido essa camisa. Um ano de 2003 quase perfeito, né? A gente vai conversar a respeito. 2004 Sim. ruim. Infelizmente não fiquei para o ano do centenário, queria muito ficar para o ano do centenário, né? Mas vida que segue, sabe o momento certo das coisas acontecerem. Eu sempre falo a ficha do convidado, né? Então vamos falar aqui. Silvio Nicoladelli, nascido em 7 de setembro de 71, está com 48 anos, foi zagueiro aqui no Leão, jogou entre 2003 e 2004. Como falou, em 2003 teve um ano muito bom, o Sport foi campeão pernambucano, fez uma ótima Copa do Brasil e uma Série B que, se fosse aquela de 4 acessos, tinha subido, né? Mas só eram 2 e tinham 2 times grandes. A gente vai falar um pouco sobre isso, daquele eixo do sul-sudeste e tal, principalmente Rio-São Paulo, né? E marcou 4 gols na passagem aqui pelo Sport. E a primeira coisa que eu queria saber, Silvio, você é natural de Orleans, Santa Catarina, não é isso? Foi lá mesmo que começou a jogar? Não, eu nasci em Orleans, né? Eu sou o mais novo de uma família de 9 irmãos, né? Eu mais 8. E com 5 anos, meus 5 anos, né? A família toda saiu de Orleans para vir para Tubarão, onde eu Sim. resido até hoje. Toda a minha família está lá, a família da minha esposa, todos de Tubarão, Santa Catarina, né? E em Tubarão, sim, aí eu comecei a brincar de futebol, adentrei a uma equipe, né, que tinha já seu futebol profissional, fiz todas as categorias, até fazer meu primeiro jogo com 16 anos de idade. E uma coincidência, viu? Ferroviário de Santa Catarina é uma equipe que hoje já não existe mais. Sim. Mas rubro-negra, né? Igual o esporte, igual o Flamengo, a camisa muito parecida, né? E foi ali que eu iniciei minha carreira de atleta. Legal. Fala um pouco, claro que o nosso foco sempre é o esporte, mas assim, eu gosto de saber um resumo da trajetória até 2002, né? Já que você chegou em 2003 ao esporte. Fala um pouco sobre a sua trajetória até 2002. Então, eu joguei com 16 anos no profissional dessa equipe e logo fui contratado pelo Criciúma, né? Então, eu fui para a base do Criciúma, joguei por 6 anos, né? Um ano na base, depois outros 5 na equipe profissional. Talvez o melhor momento do Criciúma, da sua história, onde foi campeão da Copa do Brasil em 91, jogou Libertadores em 92, ganhou os catarinenses de 89, 90, 91, 93 e 95, né? E eu saí depois do Criciúma em 96, fui para o Figueirense, joguei um campeonato catarinense, depois me transferi para o Goiás, onde fiquei 5 anos, e novamente, né, eu sou um predestinado, digamos assim, participei do melhor momento da história do Goiás, que foram o final da década de 90 e o início de 2000. Depois saí para a Portuguesa, joguei na Portuguesa 2001 e 2002. Ainda metade de 2002 fui para o Atlético Paranaense jogar o Brasileiro, só que não joguei, machuquei. No início de 2003 eu fiz o Campeonato Paulista pelo Santo André, fiz 7 jogos, classifiquei de forma inédita. E logo depois me transferi para o esporte. Pronto, aí chegamos em 2003, que vai ser com certeza o foco principal da live, porque foi um ano que, particularmente para mim, eu tinha 12 anos, então foi muito marcante para mim, eu acompanhei muito esse time e, na minha opinião, até hoje, para mim, é um dos times mais fáceis de escalar do esporte. Porque tinha... Você escala? Oi?
Você ou eu escalo o time? Não, deixa eu escalar aqui porque eu vou elogiar todo mundo. Porque só tinha Vamos lá. cara, só tinha fera. Maisena fechando tudo no gol. Dois laterais que estavam na ótima fase, Carlinhos na direita e Juninho Goiano na esquerda. Uma dupla de zaga que eram dois craques que faziam gol de cabeça lá na frente. O Gaúcho também batia falta. E atrás fechavam tudo. Gaúcho e Silvio Criciúma, né? Nosso convidado. Volante, outra dupla que também jogou muito. Atalib e Fernando César. Uma dupla de meias que há muito tempo não tem no esporte. Kleber Santana, o saudoso Kleber Santana. E Nildo. E na frente tinha uma dupla que armava e fazia gol, que era Adriano Chu e Valdir Papel. E além disso, tinham alguns reservas que sempre entravam bem, né? Tinha Marcão na zaga quando você, o Gaúcho, não podia jogar. Tinha Wagner Mancini para volante. Na frente tinha Ricardinho, o Eldon faz até aniversário hoje. É assim, um time que tinha 11 muito bons e ainda tinham mais uns 4 ou 5 no banco que sempre que entravam iam bem, né? Conta Cleison. como foi. E Cleison Rato, autor do gol do título Pernambucano 2003, né? Conta como foi trabalhar com esse elenco. Foi uma experiência muito boa. Eu cheguei ao esporte por conta do Hélio dos Anjos, o treinador, né? Que tinha trabalhado comigo no Goiás por um longo tempo. E ele me levou, como eu tinha feito o Campeonato Paulista, eu cheguei no final do primeiro turno, né? Fiz a minha estreia contra o Santa Cruz, num jogo na Ilha do Retiro. O Sport fazia 2 anos que não vencia o Santa Cruz. Sim. E a gente conseguiu aquela vitória muito importante, né? 2-1. Fizemos 1-0 com o Ricardinho, o Santa empatou e o Ricardinho fez o segundo gol. Então foi uma vitória muito importante para mim, principalmente, né? Porque era a minha estreia entrando na equipe, com uma semana já como titular, formando a zaga com o Gaúcho, e houve assim uma integração, uma identificação, né? Um combínio, vamos dizer assim, de zaga, né? O Gaúcho com sua liderança, de vestir a camisa do esporte, né? Eu, como mais velho, um dos mais velhos da equipe, exercendo da minha parte a liderança, então combinou bem a zaga, né? E com uma equipe que estava encaixada, que vinha de jogos importantes no Campeonato Pernambucano, de eliminações já de Copa do Brasil, né? Já tinha eliminado o Atlético Paranaense e acabei encaixando muito bem aquela grande equipe. E a minha lamentação do ano de 2003 é justamente isso. Foi um ano quase perfeito. Subiam 2, nós somos terceiro. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, onde o Cruzeiro era o time a ser batido. Sim. E fomos eliminados pelo Flamengo, com aquele gol polêmico na Ilha do Retiro, né? Um impedimento do Edilson, uma partida sensacional no Maracanã, onde a gente merecia vencer, né? E voltando, né, o Campeonato Pernambucano a gente ganhou com muita sobra, então foi um ano sensacional. Fala primeiro sobre o Pernambucano, que ainda naquela época eram 3 turnos, um campeonato longo pra caramba, que quando foi terminar já tinha começado a Série B até, né? Porque o Sport também foi avançando na Copa do Brasil e o calendário foi esticando lá pra frente, né? O Sport avançava na Copa do Brasil, no Pernambucano ganhou 2 dos 3 turnos, chegou na final e chegou numa época que estavam as 3 competições ao mesmo tempo, né? Fala primeiro sobre o Pernambucano, que naquela época era longo, tinha 3 turnos, o Sport ganhou 2, né? E foi um título em cima do Santa. Naquela época não era problema enfrentar o Santa na final. Ultimamente tem sido. Fala como foi aquele Pernambucano primeiro. Olha, Nivaldo, você me ajuda aí em algum detalhe que escapar, porque eu sei que a sua mente ela está totalmente ativa para o momento, né? Mas eu lembro que foram muitos jogos entre Sport Santa e Sport Náutico, né? Porque Sim. Teve Pernambucano... E deixa eu recordar aqui, 2003, Sport, Santa e Náutico também na Série B, né? Sim. E os dois se classificaram entre os 8 também. Isso. E eu acho que no primeiro quadrangular nós pegamos o Náutico, é isso? O Santa. O primeiro foi Sport, Palmeiras, Brasiliense e Santa. E Santa, exatamente. O Náutico estava no outro quadrangular. Não classificou, né? Sim. Isso. Mas, assim, foram lembranças ótimas desses clássicos. Eu teria que puxar pela cabeça para saber qual o jogo que a gente perdeu, se é que a gente perdeu, não sei, não lembro se a gente perdeu para Sport e Náutico nesse ano, tá?
mas nós tivemos muitas vitórias expressivas. E o Campeonato Pernambucano a gente teve uma sobra, né? Só que por ser longo, por ser extenso, 3 turnos, né? E infelizmente eu não joguei as partidas finais do Pernambucano, eu tive uma lesão, uma fratura, mas no local aqui desse osso aqui do rosto, aqui, me fugiu o nome agora. Então eu fiquei fora de alguns jogos, poucos jogos da Série B que estava rolando, né? E dos jogos que decidiram o campeonato, né? O último jogo foi contra o Santa Cruz, 2-2 na Ilha do Retiro. Eu assisti esse jogo, logicamente, né? E comemorei muito o título. Mas assim, a gente tinha uma sobra muito grande no Pernambucano, né? Estávamos naquele momento muito à frente de Náutico e Santa, então ganhamos um Pernambucano com muita sobra. Eu vou ler alguns comentários aqui, tem muita participação, o pessoal tem muita saudade de você e daquele time de 2003. Caramba, aquele time de 2003, para mim, deveria ser mais lembrado, marcou muito para mim. Principalmente... Está na tela aí, ó, pergunta se confundiam ele com Maisena, os dois parecidos. Nosso amigo Sérgio Romero, da Sport Jam, perguntou se confundiam Maisena e você, que eram os dois fisicamente parecidos. Era tão parecido mesmo? Parecidos demais, assim, né? Eu não tinha visto que tinha sido o Sérgio que tinha feito a pergunta, né? Mas com certeza ele quer escutar. A gente era tão parecido que quando eu saía da minha casa para ir para a Ilha do Retiro, eu dava na Avenida Boa Viagem, dava num sinal, né? E aí nesse sinal tinha ali que pedia um trocado, que lavava o para-brisa, aquela coisa toda, né? E um era torcedor do esporte. Então, quando ele me via, ele falava assim: e aí, Paredão, beleza, Paredão? Já confundindo, né? Isso acontecia com o Maisena também, né? De chamarem ele de Silvio Criciúma. E aí até brinquei com o Sérgio no último encontro que a gente teve, que como o tempo era muito curto de um sinal de abrir, eu entrei na onda e agia como o Maisena, né? Sim. Daí ele falava: pô, Paredão, você tá pegando muito, Paredão, aquilo aqui e tal. Aí eu falava, né, como o Maisena, assim: mas só que o Silvio Criciúma tá jogando muito na zaga, o cara é fera, o cara é um paredão, né? Entrei na brincadeira do cara, mas assim, eram muitos momentos que a gente era confundido, tanto eu como ele, né? Mas, pessoa profissional, sensacional, um prazer ser confundido com o Maisena. Aproveitava e fazia o marketingzinho do zagueiro Silvio Criciúma também, né? Lógico, queria registrar a entrada de Érico Júnior, atacante que passou pelo Sport e hoje está no River do Piauí. Fez live com a gente semana passada. Um abraço, Érico. E deixa eu mandar um abraço pro Érico, tá? Nós temos uma passagem positiva, porque ele foi meu atleta agora em 2018 no Itumbiara, lá de Goiás. Eu fui contratado para tirar a equipe do rebaixamento. Conseguimos e o Érico me ajudou consideravelmente, tá? Um grande abraço pro Érico. Olha aí, tá com moral, Pelezinho. Vitor Mendes está falando aqui, sempre participa, amigo meu, está dizendo que esse time de 2003 marcou a infância, que guarda muito na memória, e um dia ele jogou até com Maisena no colégio dele. Será que não foi você? Ele confundiu? Não, né? Para jogar no colégio mais próximo, aí eu acho que se identificou, teve mais tempo para isso. Vamos falar agora sobre a Copa do Brasil 2003, que assim, o Sport entrou como azarão total, estava na Série B naquele ano, tinha muito time da Série A. Inclusive, o Sport já pegou o time da Série A na segunda fase. Normalmente é na terceira que isso acontece. Já na segunda, pegou o Atlético Paranaense. Aquele jogo na Arena da Baixada, que nunca foi fácil. O Sport já ganhou lá de 3-2. Depois aqui de 1-0. Aí você disse que chegou depois, né? Chegou já no Atlético Mineiro. Ou foi Fluminense? Fluminense, né? Fluminense. Ganhamos os 2 jogos também. Ganhou os 2 do Fluminense, meteu um 4-0 no Atlético Mineiro, que você fez gol, né, de cabeça. Fala sobre aquela trajetória, tão bonita para um time que estava desacreditado na Série B, né? Aquela equipe nossa ali era uma equipe de atletas querendo ganhar espaço, né? Aproveitar o momento. Então não tinha estrela. A estrela era o time, era o clube, né? E a gente se propôs a aproveitar o ano da melhor maneira possível com as conquistas. E a Copa do Brasil ela foi firmando, né, a cada fase. Eu cheguei para um grupo que já tinha eliminado
o Atlético Paranaense teve um primeiro time, ou não? Dom Bosco do Mato Grosso. Aí o Exatamente, né? Sport ganhou de 5-0 e eliminou no jogo de ida. Já eliminou, exatamente. E aí depois eliminou o Atlético Paranaense, que era um time de primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro, certo? Com a sequência de jogos no Campeonato Pernambucano e rolando junto, né? Pernambuco, Série B e Copa do Brasil, isso, né? Então a gente foi firmando, né, de uma eliminação para outra. Eu lembro que o Fluminense, o primeiro jogo foi no Rio, ô, Nivaldo, me ajuda? Primeiro no Rio, 1-0, gol de Valdir Papel. 1-0. E o segundo na Ilha, 2-1, eu fui. Foi num feriado de 1º de maio, de tarde, inusitado, porque a Copa do Brasil normalmente é quarta à noite, né? Sim. Foi o feriado de tarde, que o Sport ganhou de 2-1. Um gol de Gaúcho de cabeça e um de Kleber. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente ganhou no Rio, 1-0, a gente sabia que, pelo momento nosso, seria difícil tirar da gente, né? Com a vantagem, jogando em casa, com a torcida sempre presente, ativa, empurrando. Então, aí eliminamos o Fluminense, encorpamos um pouquinho mais, né? Pegamos um Atlético Mineiro naquela condição de esporte azarão, vamos dessa forma, né? Só que no primeiro tempo foi 3-0 para nós, né? Ou seja, a gente sabia ali dentro que o resultado construído no primeiro tempo já era um resultado de passar de fase, né? No segundo tempo a gente fez mais um gol, né? 4-0, uma vantagem muito grande. Infelizmente no jogo da volta, no Independência, escaparam algumas situações, né? A gente teve... Mas assim, o Sport lá, já com os 4-0, Nildo fez 1-0, aí ficou aquela vantagem que o Atlético tinha que fazer 6. Exatamente. Aí eu não vou querer botar você na berlinda, mas é natural, um relaxamento, né? A gente não vai levar 6 gols, né? Só que pagamos caro por esse relaxamento, né? E foi um relaxamento natural, porque a gente acabou tomando 3 gols, nós perdemos, eu acho... Adriano Chuva foi expulso. Foi expulso, né? E o Papel ou estava machucado ou tomou o 3º cartão amarelo, porque a gente não teve essa nossa dupla titular de ataque que estava fazendo a diferença, né? A gente não teve ela para o jogo do Flamengo, né? E fez falta, infelizmente, né? E aí o jogo do Flamengo já foi um jogo mais nervoso, né? De uma camisa mais pesada do Flamengo, o Júlio César no gol, né? Edilson e outros bons jogadores do Flamengo. A gente não conseguiu fazer um jogo de imposição como a gente fez com os outros adversários, né? E um gol totalmente duvidoso, né? Porque eu lembro que eu dei o carrinho no lado esquerdo, já dentro da área, no Jean, e a ponta da minha chuteira, eu acho que ainda não dava condição para o corpo do Edilson no outro lado, né? Não, foi impedido. Eu revi esse lance recentemente e pausei o vídeo. Aí você vê que o jogador do Flamengo está perto da linha da pequena área. O jogador do Flamengo está mais perto da linha da pequena área do que o bico da sua chuteira. E considerando que, né, naquele ano de 2003, eu acho que a regra a se confirmar, ela era pelo centro do corpo, né, o impedimento, né? Ou seja, então ele estava muito mais impedido do que a gente imagina, né? E só que depois do ocorrido, perdeu o jogo, né? A gente ficou muito triste e tal. A gente foi para o Rio e o favoritismo era todo do Flamengo e, né, nós jogamos muito mais solto e jogamos muito bem, entendeu? Nós éramos merecedores daquela vitória no Rio de Janeiro. Eu lembro de um lance, né, muito marcante que foi já perto dos 45 finais, o Kleber Santana faz uma jogada, entra na diagonal, né, pelo bico da pequena área, tira o Júlio César, bate para gol. O Fabiano Heller se atira na bola, tira o gol. Isso. Em cima da linha, né? Em cima da linha, entendeu? Ali seria justiça a gente vencer aquele jogo e levar para os pênaltis, né? Que aí a gente teria uma condição aí de 50% pelo menos. E infelizmente a gente não conseguiu chegar para fazer a final contra o Cruzeiro, que era um time, sim, o melhor do Brasil naquele momento, né? Então seria uma parada muito mais difícil. E infelizmente ficamos na semifinal. Eu tenho essa sensação que pelo Flamengo o Sport poderia ter passado. Contra o Cruzeiro ia ser muito difícil, porque o time voou naquele ano, foi campeão mineiro, Copa do Brasil, brasileiro. Alex estava fazendo chover, realmente ia ser muito difícil.
Mas o Flamengo dava pra gente ter passado. E foi por muito pouco, né? Um gol impedido aqui na ilha e lá, em cima da linha, no último lance, uma chance de ir pros pênaltis, né? É até injusto a dizer o que faltou, porque aquele time fez muito mais do que se esperava. Mas assim, o que você acha que faltou pra gente passar pelo Flamengo? Então, faltou, assim, passados 17 anos, né? Infelizmente, a nossa dupla de ataque fez muita falta no jogo de casa, entendeu? A gente tinha as reposições, né, de atletas que entravam e davam conta do recado, mas num jogo tão decisivo, num jogo tão importante, dois atletas que vinham tão bem, né, como titulares, o Chuva e o Papel, não somente ofensivamente, mas o Chuva ficando com a bola, o Papel jogando mais leve, né, e sempre produzindo alguma coisa positiva, o entrosamento dos dois com Nildo e Kleber Santana, né, e isso fez falta naquele jogo, no primeiro jogo na Ilha do Retiro. O segundo jogo, a gente jogou mais solto, mais leve, entendeu? A responsabilidade toda do Flamengo, e nós conseguimos tirar proveito disso, né, de produzir mais dentro de campo, aproveitar de um nervosismo do Flamengo, vamos colocar assim, e uma responsabilidade muito grande do Flamengo de confirmação de vaga, e a gente jogou o nosso futebol mais solto, infelizmente não foi suficiente. Tem muitos comentários aqui, Eduardo Oficial dizendo, grande Silvio, rumo à Série C com a Patativa, estamos na torcida, com certeza. Opa. Érico Júnior confirmou aqui que foi um prazer ter trabalhado com você, dizendo que torceu muito por Silvio, né? Quando o Silvio estava aqui no esporte. Que Érico Júnior é cria da base do esporte, né? Sim, então sim. Acompanhou aquele time também. Vamos entrar agora na Série B, que foi outra assim que bateu na trave. O time, eu lembro que na época sempre foi difícil de a imprensa do Sul e Sudeste admitir a força de times nordestinos, até hoje é. Mas eu lembro que se falava muito na época que os dois melhores times daquela Série B eram Palmeiras e Sport. Não eram Palmeiras e Botafogo. Que se fosse por justiça, assim, de futebol, era para terem subido Sport e Botafogo, né? E o Sport, mesmo acumulando ainda jogos da Copa do Brasil, começaram com a Série B rolando, Pernambucano também não tinha acabado, ficou aquele calendário inchado, não tinha isso que tem hoje de jogou quarta, poupa domingo, jogava todo mundo, todo jogo praticamente, né? Exatamente. E mesmo assim, desde o início, o Sport fez uma série B muito sólida, ficou ali sempre entre os 8, que eram 8 que passavam para os 2 quadrangulares, passou pelo primeiro quadrangular e chegou no último lá, aquele com Palmeiras e Botafogo. A gente vai entrar com mais detalhes depois nele, mas fala sobre essa trajetória aí da Série B, que está na memória da torcida do Sport. O time que meteu 4-0 no Santa na ilha, inclusive, né? A gente nesse 4-0 do Santa, eu acho que eu fiz o gol. Não, eu fiz um gol no 3-1 já do quadrangular no Santa Cruz. Sim. Foi um dos no quadrangular. Gols, né? Esse contra o Santa Cruz no quadrangular e contra o Brasiliense também no quadrangular, né? Que foi o gol da classificação, 1-1. Uma Sim. Jogada ensaiada, o Nildo bateu a falta lateral, eu saí de trás e vim na marca do pênalti, chapando, fizemos 1-0, depois tomamos o empate do Brasiliense. Enfim, mas eu já fui lá para frente. A primeira fase a gente fez com uma certa sobra, por um time entrosado, por um time que foi campeão pernambucano, por um time, eu não lembro exatamente aí a data de Copa do Brasil, até onde a gente foi, que rodada foi da Série B, mas a gente estava acumulando esse crédito, né, vamos dizer assim, dos bons jogos de Copa do Brasil, de eliminar equipes da primeira divisão, e isso foi nos fortalecendo dentro da Série B, né? Na Série B a gente teve o reforço do Wagner Mancini, que foi um jogador importante para nós também, e eu lembro que a gente teve resultados, muito mais vitórias, né, empates do que derrotas, e isso foi credenciando para a gente chegar no final da primeira fase. Não lembro exatamente, Nivaldo, me ajuda, em quantas rodadas a gente carimbou a nossa classificação, mas classificamos antes. Eu olhei aqui que o Sport acumulou a Copa do Brasil e a Série B até a 6ª rodada. Sim. Mas a gente conseguiu classificar entre os 8. Eu acho que garantiu
de fato, assim, na última rodada. Mas pelos resultados, já teria sido suficiente a penúltima rodada. Você disse que a gente garantiu a classificação entre os 8 na última rodada? Na última foi Portuguesa na Ilha, que foi um 2-0. Mas se você pegar os resultados, se eu não me engano, mesmo que o Sport não ganhasse, teria passado pelo resultado anterior, pela combinação dos resultados. Sim. Mas assim, garantiu 100% mesmo Sim. na última rodada. Sim, a gente foi com uma sobra para a última rodada, Sim. né? E a nossa colocação, lembra? Eita, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi quarto ou quinto, viu? Se eu vou pegar aqui rapidinho. Série B 2003, primeira fase. E aí eu sei que a gente chegou para o último jogo naquela Quarto. Quarto. E a gente chegou para o último jogo naquela situação de... Era uma sobra, né? Empatar Sim. em casa ficava, mas se perdesse o jogo, estava fora, né? Então, ficou aquele clima de tensão no ar, já que em 2002, eu acho que o Sport foi eliminado pelo Brasiliense, foi isso? Em 2002, o Sport se classificou em segundo. Sim. Porque naquela época era um mata-mata. Primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, aí seguia até uma final, né? O Sport foi segundo, pegou o ET Jundiaí, que foi o sétimo, empatou lá e perdeu na Ilha. Foi assim, um negócio inacreditável. Eu lembro disso, né? Confundi, porque a gente fez 1-0 no primeiro tempo, eu tive a oportunidade de fazer o gol contra o Brasiliense, né? O último jogo do primeiro quadrangular, e nós tomamos o gol, eu acho, de empate aos 30 do segundo tempo, por aí. Rapaz, deu para sentir o gelo da Ilha do Retiro, torcida, entendeu? As pessoas, alguns atletas que tinham vivenciado, né, a eliminação anterior. E eu, como era um jogador novo, um atleta novo, com mais experiência, eu falei, não, né, calma, gente, a gente está com a vantagem, não tomar gol a gente está classificado, né, e conduzimos o jogo com alguma pressão, né, do brasiliense, se portando mais ofensivamente, se atirando um pouquinho mais, mas conseguimos aquela classificação ali que acabou tirando um peso, não somente do ano de 2003, mas sim de 2002, né? E aí seguimos para o quadrangular próximo. E esse quadrangular final tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Muito polêmica, que tiraram o mando de campo do Sport contra o Palmeiras e tiraram o mando de campo do Marília contra o Botafogo. Vocês se sentiram prejudicados nessa história aí? Foi um quadrangular cheio de, digamos assim, de pressão, né? Porque Botafogo e Palmeiras, né? O Sport, por produção, era tido como um dos candidatos à vaga também, mas por camisa, vamos dizer assim, né? Palmeiras e Botafogo tinham a preferência, eram candidatos, né, ao acesso. Eu lembro que no jogo contra o Brasiliense, o último, eu tomei o terceiro cartão amarelo, não joguei no primeiro jogo contra o Marília em casa, que foi um 0-0, né? E digamos que aquele resultado ali, ele deu uma brecada numa condição melhor nossa, né? É porque assim, com todo respeito, o jogo mais acessível era o Marília na Ilha, né? Exatamente, né? E para você abrir um quadrangular final contra o Marília, que teoricamente do grupo era a quarta força, né? Ninguém do esporte vislumbrava outro resultado que não fosse a vitória, né? Então foi um 0-0 e aí a gente saiu para fazer 2 jogos muito difíceis, né? Eu acho que foi na sequência Botafogo e Palmeiras, né? Infelizmente nesse jogo do Botafogo em Caio Martins, né, eu acabei me envolvendo numa confusão com o Leandrão e acabei sendo expulso. Logo depois o Barão, lateral direito, também foi expulso e nós perdemos o jogo por 3-1, né? Foi isso? Isso. E aí fomos pro jogo foi o inverso, perdão. Eu fiz o contrário, tá? Primeiro foi porque a ordem era assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Voltando. Isso, né? então. Aí com o Botafogo foi a terceira e a quarta rodada. Exatamente. Primeiro foi o Palmeiras e nós perdemos por 1-0 esse jogo, né? Perdemos por 1-0. Eu lembro que um escanteio já na parte final do jogo, Nildo acho que fez a cobrança, eu no primeiro pau cabeceei, ela passou raspando, seria um gol de empate importante, né, para a gente se manter,
Mas nós fizemos o jogo de igual para igual, né, contra o Palmeiras. Tivemos as nossas oportunidades. Então, a gente já foi para o jogo do Botafogo com uma certa pressão, né? Porque empatou em casa com o Marília, perdeu pro Palmeiras. Pô, se a gente perdesse para o Botafogo, ficaria muito difícil, né? E assim aconteceu. Porém, ainda assim ficou aquele clima, né, para o jogo da volta, na Ilha do Retiro contra o Botafogo. Eu estava fora nesse jogo, fiquei fora desse jogo. Vencemos por 3-1. Eu acho que Ricardinho fez um gol, que eu lembro, né? E aí aquele jogo contra o Palmeiras, que por acaso eu também fui jogar. Nosso amigo Vitor Mendes falou: quero que chegue naquele jogo de Garanhuns que eu estava lá. O julgamento da minha expulsão, eu acabei pegando 2 jogos. Então, eu não joguei contra o Botafogo e fiquei fora do jogo contra o Palmeiras, né? E aí veio toda aquela confusão, né, de tirar o jogo da Ilha do Retiro. O Sport levou para Garanhuns, enfim, para dificultar, criar algum clima contrário. E eu fui para Garanhuns também, acompanhei a equipe, né? Fizemos 1-0 com um gol de Gaúcho de cabeça, foi isso? De falta. De falta, 1-0, né? E aí tomamos um empate, que era um resultado péssimo, né? Praticamente uma eliminação. Não sei se matematicamente seria uma eliminação no empate já. Tentando a vitória, expôs um pouquinho mais e acabou tomando o segundo gol e a eliminação, sim, né, de uma vez por todas, do sonho, do objetivo de voltar para a Série A, né? Mas foi um jogo muito triste, né, para todos nós envolvidos, porque ali a gente acabou perdendo, né, um grande objetivo do ano, já que tinha escapado da Copa do Brasil. Acabamos perdendo a nossa possibilidade de acesso para a Série A. Matematicamente, não eliminava ainda. Se o Sport empatasse ali com o Palmeiras e ganhasse do Marília a última, lá no Bento de Abreu, o Sport chegaria a 8 pontos. 8 pontos foi a pontuação final do Botafogo, mas foi porque eles perderam o último jogo, né? Não sei se o Sport podendo, eles não combinassem um empate lá, né? Não sei. Exatamente. Mas é uma situação ruim, porque por mais que as suas chances sejam pequenas na última rodada, é importante chegar na última rodada brigando, né? Então, mas assim, diante do ocorrido, do Sport a gente ter feito 1-0 no Palmeiras e ter tomado um gol, eu não lembro exatamente aqui o tempo do gol, tomamos um empate no segundo tempo, eu acho, né? Sim. Ali foi um choque muito grande, então não teve ali, talvez, equilíbrio e também nem seria a postura, né, de vamos empatar para ir para a última rodada com chance. Não, foi feita a tentativa de vitória naquele jogo, né, e acabou tomando um contra-ataque, um time do Palmeiras muito bem encaixado, com Wagner Love surgindo, né, o Edmilson, atacante, Magrão, volante, um time também que estava muito bem encaixado e que foi merecedor do acesso, o Palmeiras. Era para ter sido Palmeiras e Botafogo, até Palmeiras e Sport. Até hoje, eu acho que o Sport era mais time que aquele Botafogo, até hoje. Porque eu não lembro, o Palmeiras você escalou aí, eu lembro de muitos jogadores, Wagner Love, Edmilson, Magrão, Marcos no gol, né? Agora, do Botafogo, eu lembro de poucos jogadores. E o Sport, brincadeira, né? Eu escalo aqui até os reservas. Exato. Mas como a gente cruzou com o Palmeiras, né? A gente fez um primeiro jogo da fase, que nós perdemos na Ilha do Retiro, se eu não me engano, acho que perdemos. Não, o Sport jogou 5 vezes com o Palmeiras aquele ano, né? Isso. A primeira fase foi um empate lá, que o Sport estava perdendo de 2-0 e empatou com um gol de Gaúcho de pênalti e um de Wagner Mancini de cabeça, 2-2 lá. Mas você tem certeza que esse jogo foi o da primeira fase? Foi. O Sport perdeu na Ilha no primeiro quadrangular. Aí perdeu na Ilha e ganhou lá. Sim, 3-2 lá, né? Isso. E aí depois perdemos os dois também do quadrangular final. Exato. Mas assim, perdemos, né, muito mais que vencemos, só que eram jogos muito abertos, né? O Sport colocou dificuldade para a equipe do Palmeiras, como outras equipes não fizeram, né? Pelo futebol leve, solto, né, de toda a equipe. Rapaz, o nosso amigo André, do Consulado de Campinas, disse que você tá parecido com o Tafarel.
Tafarel Maisena. Será que foi goleiro em outra vida? Rapaz, olha só, situações inusitadas, né? Eu era muito parecido com o Tafarel, né? Com o cabelinho e uma vez eu deixei uma barba depois que virou um cavanhaque, né? E o Tafarel usa o cavanhaque, então muito parecido. Em determinado momento na minha cidade, em Tubarão, eu fui deixar minha filha num clube social. Ela ia para uma festinha de aniversário e aí na entrada parei o carro, né? Tinha que se identificar e tal. O porteiro ali falando comigo, né? Pediu, baixei o vidro e tal. E aí ele assim, eu falei, né? Vim trazer minha filha, isso, aquilo, tal, tal. Ele me atendeu gentilmente. Aí já no final ele assim, você é do futebol, né? Eu assim, pô, me conheceu, Silvio Criciúma, né? Tal. Você não é o Tafarel? Mas foi muito engraçado. Eu achei que ele ia me reconhecer, Silvio Criciúma, na minha cidade, Tubarão e tal. Ele achou que era o Tafarel. Olha só. Mas aí, eu sai que é sua, Criciúma. Nosso amigo Túlio entrou aqui. Wilton Vieira. Muita gente entrando, muita gente participando. Queria agradecer a todos. Boa noite aí para os amigos do Juventus do Jordão. Boa noite, Teca Cardoso. Vamos falar rapidamente, porque o principal era 2003. Vamos falar rapidamente sobre 2004, porque não tem tantas boas lembranças quanto 2003, né? Mas o que aconteceu? Que o Sport vem de 2003 tão bom e fez um 2004 ruim. Não vou dizer que foi muito ruim, porque o 2005 foi ainda pior. Mas por que o 2004 não foi tão bom? Mas foi muito ruim, né? Foi muito ruim em 2004. Vamos lá. A minha explicação, falando agora, né? 16, 17 anos depois, você observe que esse time que você escalou de 2003, vamos lá, ficou Maisena, eu... Nildo saiu na Série B. Nildo saiu na Série B, né? Papel, eu acho que saiu também, ficou e depois saiu, né? Enfim, desmontou. Desmontado, teve que fazer a remontagem. Digamos que as peças não funcionaram e a gente foi tendo eliminações seguidas, né? Nós fomos eliminados na segunda fase da Copa do Brasil pelo Americano de Campos, né? Na Ilha do Retiro. Para quem vinha daquela Copa do Brasil de 2003 incomodando todo mundo, hein? Exatamente, né? Nós no Pernambucano a gente não decidiu nem primeiro turno nem segundo turno, né? Não chegamos nem na final. A Série B ela foi sofrível, né? A gente começou embaixo. Começamos a Série B, fizemos 3-0 no Caxias do Mano Menezes na Ilha do Retiro, certo? A estreia foi essa, isso. E aí vamos lá, né? Porque a gente está representando as cores e é triste, mas vamos lá. E aí fomos jogar contra o Marília, rapaz. O Marília foi no nosso gol 5 vezes no primeiro tempo, fez 5-0. Nós fomos no gol do Marília 5 vezes no segundo tempo, não fizemos nenhum gol, perdemos um pênalti, né? Pois conseguimos fazer um gol depois disso, 5-1. E nos últimos 2 lances da partida, o Marília fez 7-1. Uma vergonha, né, para a camisa do esporte, mas ninguém quis que acontecesse daquele jeito, né, infelizmente. E ali já um time que já vinha muito mal, né, de resultados de 2004. A moral foi lá para baixo, né? Eliminação de Pernambucano, né? A gente, né, tanto é que a gente conseguiu mais lá para frente uma pequena reação, né, para tentar a classificação, mas não foi suficiente. Infelizmente, uma das derrotas para o Náutico, né, eu tive 2 lances negativos, um que a bola desviou em mim e foi para o gol, um outro que eu fui dominar a bola num passe rasteiro, eu fui dominar, ela bateu numa elevaçãozinha, passou por cima do meu pé, o Anailson roubou, que eu nem via o número da camisa dele, né? E perdemos o jogo para o Náutico. Ali foi uma eliminação também, porque a gente já não chegava mais na classificação para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro, né? Aquele ano que a primeira fase terminava em setembro, então foi muito ruim. Sim. Ainda assim, eu tinha esperança de ficar para o ano 2005, só que daí as coisas não aconteceram, não foi por minha vontade. Eu tinha vontade de ficar, mas fui chamado, né, por um diretor, não te queremos mais aqui, vida que segue, enfim. E aí eu fui para a Portuguesa e aí novamente
fiquei em terceiro num ano que subiam somente 2, né? Tive a oportunidade de jogar contra o Sport, que foi um ano muito ruim, né? Esse jogo Portuguesa e Sport foi, da primeira fase foi no Canindé, nós ganhamos por 4-1, e ali eu acho que foi a eliminação 4-2 do Sport. Foi 4-2 4-2, isso. E aí joguei contra o Santa Cruz no último jogo, né? E o Grêmio jogando com o Sport, com o Náutico nos aflitos, na Batalha dos Aflitos, enfim. Tivemos oportunidade de subir, deu errado também. 2 anos que eu fiquei na terceira colocação, onde subiam 2, rapaz. Aí eu perdi. Se fosse hoje que sobem 4, né? Putz, aí eu tava rico. Tinha mais 2 acessos no currículo. Mais 2 acessos, exatamente. Mas faz parte. Silvio, eu queria que você falasse um pouco agora sobre como foi o fim da carreira ali, quando você foi se preparando, assim, pô, eu vou encerrar, mas daqui a tanto tempo eu pretendo seguir na área de comissão técnica, você hoje é técnico do Central, inclusive, fez o Pernambucano melhor que o Sport, né? Vamos lembrar isso. E como foi essa transição entre o finzinho da carreira ali, que você foi confirmando, não, eu vou parar e tal, e essa preparação para começar a ser treinador? Evaldo, interessante a colocação. Eu já como atleta eu desenvolvia como capitão, como sempre tive boa relação com torcida, com imprensa, com diretoria, né? Então eu já estava exercendo uma condição de treinador de futebol, natural, né? E assim fui caminhando e pensando dessa forma, jogando, atuando, ganhando, enfim. Porém, na minha parte final de carreira como atleta, eu fiquei meio, digamos, desgostoso com algumas situações de injustiças, de dificuldades, dinheiro que não recebia, enfim. Então, eu deixei de pensar de ser treinador quando quando terminasse a minha carreira de atleta nos últimos anos, entendeu? Então, faltando 2, 3 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais seguir no futebol, que eu ia fazer qualquer outra coisa que não fosse no futebol, certo? Para estar mais perto da família, para não viver no meio de tantas, né, desilusões, injustiças, enfim. E assim procedi. Me arrependo disso, tá? Mas você vai entender o porquê. Parei de jogar com 37 anos, eu fiquei 1 ano em casa, depois recebi alguns convites no futebol, só que não prossegui conversa para nenhum deles. Recebi um convite para ser comentarista da RBS TV, afiliada da Rede Globo, né, em Santa Catarina. Investi na possibilidade, isso foi no ano de 2010, e como em tudo que eu faço na vida, né, eu imaginei de ser comentarista da Globo ou da Sport TV em 2014, na Copa. Engraçado. Chamaram Silvio Criciúma não quis, mas quem tá lá é Paulinho Criciúma, né? Outro Paulinho Criciúma. Veio na sequência, né? Eu trabalhei 1 ano na empresa, vi que não vi possibilidade de crescimento, e aí recebi um convite do Criciúma para ser auxiliar técnico do clube, e aí eu já estava propenso a voltar para o campo, né? Com alguns anos de atraso, né? Conforme a sua pergunta. Voltei, me preparei, trabalhei como auxiliar técnico, assumi a equipe do Criciúma a primeira vez. Fui para a área técnica e vi que aquele ali era o meu lugar, né? Como treinador. Então, continuei como auxiliar técnico, me preparando para o momento de ser efetivado treinador, né? Isso aconteceu no ano de 2013, Criciúma na primeira divisão, vencendo o São Paulo no Morumbi, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E virei treinador, e logo depois faltaram alguns resultados, e quando falta resultado, né, o treinador não suporta, né? Lamentavelmente no Brasil é assim. E só que segui minha carreira e estou em busca, né, de uma melhor condição. Tive a oportunidade de ser campeão goiano no ano de 2017, onde treinei o Goiás. Visitei Recife por 2 vezes, né, para enfrentar Náutico e Santa Cruz, que estavam na Série B daquele ano. E tô com 48 anos, queria estar numa condição... Você tá com
48. Você faz em setembro, né? Aniversário? Dia 7 de setembro. Vai ter post no Esporte Números, viu? De parabéns. Eu acompanho aí, pô, todo dia É. tem ex-atleta, né, do esporte fazendo aniversário. Que legal, eu acompanho porque geralmente são amigos, né? E é muito interessante acompanhar a história de um clube tão querido por mim, né? De tanta representatividade. 2 anos em Recife, foi o clube que me abriu a porta para o Nordeste como atleta. Agora aceitei esse convite do Náutico, do Central, justamente para abrir mercado no Nordeste como treinador, né? Citei o Náutico porque o Náutico cruzou 2 vezes agora, né? Na minha estreia, tivemos a oportunidade de vencer o Náutico nos aflitos, né? Ganhando de 1-0 e agora eliminados na quarta de final, 2-1, né? Num jogo polêmico, né? Tivemos duas condições de pênalti ali, enfim, vida que segue, que o Salgueiro foi campeão, né? E vamos em busca. Agora, meu objetivo maior é colocar, né, junto com todos aqui do clube, logicamente, colocar o Central na Série C do Campeonato Brasileiro, e o trabalho está seguindo muito forte, com bons ventos, bons fluidos para que isso aconteça. Legal. Sérgio Romero tinha perguntado, nosso amigo do Esporte Jump, sobre o Pernambucano desse ano, que já foi uma coisa bem marcante. No seu primeiro trabalho em Pernambuco, no time do interior, fazer uma campanha melhor do que o Sport, que era o favorito, porque o Sport está na Série A. O Sport entrou como favorito para o Pernambucano. Você fez uma campanha melhor que o Sport, saiu no mata-mata para um time considerado grande, que é o Náutico, e de forma, assim que você falou, que teve questão de arbitragem, e foi no apertado ali, um 2-1, né? Como você avaliou esse trabalho no Campeonato Pernambucano? Primeiro, assim, dizer que quem veste a camisa de esporte náutico e Santa Cruz no estado de Pernambuco, né? Estou falando dos atletas e enfim, tem a obrigação de estar numa semifinal do campeonato. Isso é obrigação das equipes, né? O esporte, nesse momento, teve esses momentos contrários do início do ano, de eliminação de Copa do Brasil, né? De alternância de equipe, enfim, né? Não pode o esporte ficar fora de uma semifinal de Pernambucano, né? Quando eu fui contratado pelo Central, a intenção da diretoria era de livrar o time do rebaixamento, porque se encontrava, né, nas últimas colocações. Eu vim com 4 jogos para fazer e vim dizendo que queria ser campeão, porque a matemática permitia, né? E isso aconteceu. Nós vencemos o Náutico, nós empatamos com Petrolina num jogo que a gente poderia ganhar, nós fizemos um jogo extremamente superior ao Afogados, num jogo 1-1, onde a gente poderia ter ganho tranquilamente, onde tivemos um gol anulado aos 45 minutos do segundo tempo, depois de 4 minutos de confirmado o gol foi anulado, enfim, tá? Entramos, né, para a última rodada pós-pandemia, pós-parada, na condição de ter que vencer e torcer por resultados, mas a gente teve uma vitória de sobra em cima do Decisão. Fizemos uma vantagem em cima do Decisão porque tínhamos uma semana a mais de treinamento, então a gente fez valer. Esse fator foi determinante de uma forma negativa para nós no enfrentamento contra o Náutico, porque o Náutico treinava desde o dia 15 do dia 15 de junho, nós começamos a treinar no dia 2 de julho, né? Então isso fez diferença e ainda assim o jogo foi igual, foi decidido em bolas paradas, né? Mas se a gente tivesse pelo menos mais 15 dias de treinamento ou mais 2 jogos que o Náutico teve na Copa do Nordeste, um jogo pelo menos, né? Porque não classificou, eu acho que a gente tinha uma condição maior, né, de disputa com o Náutico para seguir adiante. E o objetivo do título ele estava cada vez mais forte, tanto é que o Salgueiro conseguiu, né, de uma forma, não vou falar injusto, né, eles tiveram um mérito deles. O Santa Cruz teve uma campanha infinitamente superior, né, com melhor ataque, com melhor defesa, invicto, né? Isso é um fato contraditório, né, cara? O Santa Cruz é vice-campeão invicto, mas o futebol permite isso. É curioso, eu ia falar justamente, tocar nesse assunto de o Salgueiro ter sido campeão, porque isso abre, assim, um horizonte, abre até o olho mesmo, de um Central, que é um clube do interior tradicionalíssimo, que sempre está disputando o Campeonato Pernambucano, do Afogados, que vem crescendo, eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Abre o olho para esses times,
daqui para frente, entrarem pensando que é sim possível ser campeão, né? O futebol está muito igual, né, Nivaldo? Lógico que se você for puxar de uma condição de Série A, onde tem Flamengo e Corinthians, que são marcas muito fortes, onde tem outras 10 equipes, pelo menos, consideradas grandes, né, do futebol brasileiro, depois você vai nivelando com time médios, com times menores, e aí você traz para o estadual, onde as equipes do interior elas conseguem hoje ter um preparo muito melhor do que tinha antigamente, né? Então acontecem surpresas, logicamente que os grandes, o caso do Sport, teve que dividir com Copa do Nordeste, com Copa do Brasil. E Né? dividiu mal, viu? Dividiu muito mal. Pois é por isso que o planejamento ele é fundamental, né? Para um ano, né? Não pode acontecer isso que aconteceu com o esporte pela grandeza, enfim. Mas, felizmente, né, evitou um mal pior, vamos dizer assim. Né? O Pernambucano ficou para trás, a Copa do Brasil ficou para trás, a Copa do Nordeste, né, acabou surpreendendo para uns, né? E agora o objetivo maior, né, que é de permanência na Série A, num campeonato muito difícil, né? O torcedor do esporte tem que ter essa consciência de que vai ter que jogar muito, né, para se manter na primeira divisão, porque é um campeonato muito nivelado. Bruno Stapassoli Rocha tá mandando um abraço aqui para você. Abraço, Bruno. Roberto Reis também tá mandando. E Silvio, eu queria saber como foi esse período, para a gente já ir para o encerramento, né, de pandemia, que você falou, né, que voltou até depois dos times da capital a treinar. Como foi o acompanhamento dos atletas nesse período aí de 3, quase 4 meses, né, de inatividade? Outro detalhe que o clube menor não consegue acompanhar o maior, né? O clube maior, né, nesse momento de parada, teve uma condição, né, tecnológica, presencial, mais pessoas envolvidas para uma manutenção de treinamento dos seus atletas, né? Nós conseguimos, sim, ao longo desses 130 dias, se eu não me engano, né, que o futebol teve parado, Foi. manter os atletas em atividade, né? Infelizmente, a gente não conseguiu voltar na data prevista, né, liberada para o Campeonato Pernambucano, que foi 15 de junho. Caruaru não apresentava números favoráveis para isso, e infelizmente a gente teve que se apresentar depois, e eu garanto para você que se a gente tivesse conseguido isso, né, se apresentar no dia 15/6, nós teríamos uma equipe muito mais forte, mais encaixada para passar para a semifinal, para ir para a final e brigar pelo título. O Salgueiro conseguiu, o Central poderia ter conseguido também, né, cada um com seu mérito, lógico. Agora, o tempo de parada ele foi muito ruim, né, Nivaldo? Você fica com muitas dúvidas na cabeça, porque felizmente, né, felizmente agora, o futebol teve o seu retorno, né? Sem torcida, infelizmente, mas pelo menos está acontecendo. Os atletas que são trabalhadores, né, como os demais, também precisam estar atuando, né? Precisam ter o seu trabalho recompensado com salário, enfim, para sustentar sua família, enfim. Mas foi um momento uma experiência negativa para todos os envolvidos no futebol, assim como muitos outros setores, né, da economia brasileira, mundial. E tomara que daqui para diante a torcida possa voltar ao estádio o mais rápido possível, né, porque futebol sem torcida não combina. Mas passo a passo, né? A gente tem que primeiro superar essa situação negativa, né, do Covid, e tomara que tenhamos sucesso nisso para que o futebol volte ao seu normal, com torcida, né? É disso que precisamos e assim vamos seguindo, né? A expectativa positiva. Enquanto isso não acontece, precisamos nos cuidar consideravelmente. Isso. Entrou aí César Lucena, também foi zagueiro do Sport, hoje está na comissão técnica. E aproveitar até para emendar a pergunta de Marcelo, do Sport Notícias 05,
se você tem como objetivo na sua carreira de técnico trabalhar no esporte um dia. Olha, com o maior respeito às pessoas que lá estão, e o César, né, um integrante da comissão técnica, tive o prazer de estar presencialmente com ele no jogo Esporte Decisão, aqui em Caruaru. Assisti não somente com ele, mas com a diretoria do esporte, diretores que eram do meu tempo, né? Então foi um prazer imenso rever Wanderson Lacerda, Fred Domingues, o presidente o Bivar e outras pessoas, Gilberto, que quando eu cheguei no esporte, ele trabalhava na cozinha do esporte, hoje, né, na direção, pessoas sensacionais. E continuando a minha resposta, como eu joguei em poucos clubes, Nivaldo, um dos meus objetivos seria automaticamente de treinar essas equipes, entendeu? Assim como aconteceu no Criciúma e no Goiás, as duas equipes que eu mais vesti a camisa, né? Na minha carreira de atleta. O esporte é terceiro? O esporte é o terceiro, exatamente. Olha aí, tá faltando esse. 280 vezes no Criciúma, 250 no Goiás, 97, se eu não me engano, no esporte e 87 na Portuguesa. Ou o contrário, viu? Agora você me pegou. Não, de momento eu não sei se... mas de toda forma, tá faltando esporte. Isso, esporte Portuguesa, né? A Portuguesa numa situação mais difícil de série no momento, mas a Portuguesa sempre será, né, um clube muito querido no Brasil. E as outras equipes que eu joguei por pouco tempo também, né? Atlético Paranaense, Figueirense, o próprio Santo André. Então, seria um prazer muito enorme, muito grande voltar a essas equipes para você rever as pessoas, né, que trabalharam no clube, voltar aquele sentimento de que você fez como atleta, né, lutou pela camisa. E naturalmente que o esporte é uma situação muito especial e muito bem representado nesse momento pelo Daniel Paulista, né, que tem essa representatividade, essa conquista com a camisa do esporte e tudo a seu momento, né? Então, Deus sabe a hora das coisas. Enquanto isso, eu procuro fazer o melhor, né? E volto a dizer, meu objetivo de momento é essa conquista da Série D pelo Central. Certo. Queria te agradecer muito, Silvio. Eu vou mostrar aqui, eu tô com a camisa do fim de 2003. Tem um autógrafo já aqui, não sei se dá para ver, que é de Nildo. Falta um seu. Quando você vier aqui para o Recife, eu quero que a gente faça esse encontro para ter o segundo autógrafo aqui nessa camisa. Queria agradecer a tua participação e dizer que eu e todo mundo que comentou aqui estamos todos torcendo para o Central na Série D. Queria te agradecer muito e sucesso aí no seu trabalho. Agradeço a torcida, é um prazer assinar a camisa, assim como você falou. Eu estava reconhecendo, tá? A imagem que aparece aqui estava aparecendo 2 estrelinhas e eu estava assim, pô, essa camisa eu vesti, né? E foi e a passagem sensacional. Assinei uma camisa dessa pro Sérgio, quando do jogo do Náutico em Recife, ele teve no hotel, tá? Muito, muito feliz com a resenha, com a conversa, de reviver bons momentos com o esporte, enfim, na torcida.